Vamos dizer juntos: Jesus Cristo é a nossa esperança. Ontem, sábado, 18 de setembro de 2021, partiu para a eternidade, aos 60 anos de idade, o querido pastor Cláudio Claro. Uma inspiração para mim, uma inspiração para muitos irmãos, Brasil e mundo afora. Cláudio Claro compôs canções como Videira, 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 vida. Cristo levou sobre si as nossas dores. Pão da vida. Uma que nós cantamos aqui: Jesus, o Filho de Deus, a pedra espiritual. Pedra espiritual. Tantas outras canções belíssimas. Muitas canções cristocêntricas, tendo uma figura de Jesus como figura central. Desde maio, Cláudio Claro lutava contra um câncer raro e extremamente agressivo no duto biliar. Ainda assim, mesmo lutando contra o câncer, Cláudio Claro, agora, dia 3 de setembro, lançou seu último álbum. O nome do álbum é Doutor Jesus. A quarta canção chama-se Jesus, Jesus, Mestre. Eu gostaria que nós a ouvíssemos agora. Aleluia. O trecho final da canção é um clamor. Enquanto este homem de Deus lutava contra o câncer, que Jesus faça com que o mar se acalme. Que Jesus faça como fez em presença dos discípulos no mar da Galileia. Que Ele desperte, repreenda os ventos e o mar. Jesus era a única esperança na luta pela vida. E de fato, com seus pecados perdoados pela fé no Salvador, a esperança de Cláudio Claro não foi frustrada. Partiu ontem para estar com o Senhor e, como diz a Escritura, aguardar a ressurreição. Em 10 de setembro deste ano, a Missão Portas Abertas publicou uma reportagem intitulada Jesus se tornou a minha esperança. E no subtítulo aparece: Conheça o testemunho de uma viúva cristã no Nepal. Eu gostaria de ler um trecho dessa reportagem, publicada em 10 de setembro deste ano, faz poucos dias então, pela Missão Portas Abertas, que, lembremos, é uma missão de apoio a cristãos perseguidos em mais de 60 países do mundo. Diz a reportagem: hoje começaremos a contar a história de Sanjana, uma viúva do Nepal que compartilha sobre a trajetória desde que abandonou a antiga religião e conheceu o Evangelho, entregando a vida para Jesus. A cristã mora com a filha em uma casa com paredes de concreto e telhado de zinco apoiado por bambus. Sanjana tinha uma forte crença em deuses e deusas hindus e os adorava todos os dias. Quando a filha dela tinha 2 anos, o marido faleceu. Ao falar do marido, Sanjana se lembra da voz dele e com o coração triste diz: nunca pensei que teria que viver sem ele. Quando perdi meu marido, perdi toda a esperança de viver. Mas então pensei em minha filha e tomei coragem para viver por ela. Alguns anos depois da morte do meu marido, minha filha adoeceu. Levei-a ao feiticeiro, mas ele não foi capaz de curá-la. Então eu a levei ao médico e ela foi diagnosticada com um problema cardíaco. Conta a reportagem de Portas Abertas. Os olhos de Sanjana se enchem de lágrimas enquanto fala sobre a filha. Os médicos perderam a esperança nela. Ouvindo isso, senti como se o mundo caísse em cima de mim. A única razão pela qual estava viva era ela. Mas se ela não podia ser curada, então eu não tinha razão para viver. Esse pensamento, diz Sanjana, continuou me assombrando. Não havia ninguém para me consolar e me confortar, e ninguém com quem eu pudesse compartilhar a tristeza do meu coração. Partia meu coração ver minha filha doente. Um dia, diz ela, uma amiga cristã veio me visitar, e ela compartilhou a palavra de Deus comigo. Ela disse que Jesus é a cura, e podia curar minha filha também. Então, sem pensar e desesperada para curar minha filha, eu a levei para a igreja e todos oraram por ela.
Depois disso, continuei indo à igreja e aos poucos testemunhei algumas mudanças na saúde dela. Assim, minha fé em Deus aumentou e então eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sentia uma alegria que está além das palavras para explicar. Portas Abertas continua o relato dizendo, com um sorriso alegre no rosto, a cristã continua. Palavras dela: Jesus se tornou minha esperança quando não havia esperança para mim. Encontramos uma nova vida nele. Minha filha foi completamente curada e restaurada para uma boa saúde, e agora vivemos para Cristo. Vou à parte final dessa reportagem. Diz a Missão Portas Abertas: seguir a Cristo não foi fácil para Sanjana, pois ela teve que enfrentar oposição e perseguição. E lembrando os tempos difíceis que viveu, ela compartilha que ser viúva com uma filha e cristã é muito difícil. Inicialmente ela tinha dificuldade financeira para cobrir os tratamentos da filha. Ninguém a ajudou naquela época. Ela buscou a ajuda dos membros da família, mas todos se afastaram e não a ajudaram. Fala de Sanjana: mais tarde, quando meus familiares souberam que eu tinha aceitado a Cristo, eles me desprezaram. Mas lembrei-me do versículo de Mateus 11, 28, que diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse versículo, diz ela, me encorajou a entregar todos os meus fardos para Deus. Na batalha contra o câncer raro e agressivo, indo-se ao encontro da morte, Jesus é a esperança. Diante da possibilidade da perda de um filho, no caso de Sanjana, da filha, Jesus é a esperança. Ao testemunhar o milagre de cura, Jesus é a esperança. Quando a perseguição bate à porta, Jesus é a esperança. Anteontem, meu filho Nicolas viu a morte de perto. Ele estava vindo para cá, para daqui se unir a outros irmãos e ir trabalhar na chácara da igreja. Quando estava descendo a ladeira da rodoviária de Anastácio, próximo ao Mercado Princesa, um ciclista de idade avançada cruzou a pista sem dar qualquer sinal. Nicolas se chocou lateralmente, então ele de frente com a lateral da bicicleta do senhor e voou no asfalto. Caiu sobre a própria mochila, que estava cheia de roupas, e sofreu apenas uma leve escoriação nas costas. Sequer a bicicleta foi danificada. A outra bicicleta ficou terrivelmente danificada, mas o senhor que a pedalava se desculpou e seguiu seu caminho, reconhecendo que se em lugar do Nicolas viesse um carro ou uma moto, ele poderia ter morrido. O detalhe é que naquela manhã, eu acordei com o meu coração muito pesado. Eu só conseguia orar dentro do quarto pela segurança dos meus filhos. Cedo, naquela manhã, eu e minha esposa fomos tomar café na cozinha, demos as mãos por sobre a mesa, fomos orar. Fui eu que ergui a voz e eu só conseguia dizer para o Senhor: Senhor, protege os nossos filhos. Quando o mal quer nos atingir, Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo. Pensemos em um pequeno período da vida do apóstolo Paulo, lendo para isso Atos capítulo 18, a partir do verso 1. Ouça, por favor. Diz a Bíblia: algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Diga comigo: deixou Atenas, foi para Corinto. Verso 2, diz a Bíblia: ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, uma região da Ásia, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Olha só, Paulo sai de Atenas, e ele não sai de Atenas com a cabeça erguida, diríamos assim. Paulo sai arrasado de Atenas, essa é a verdade.
capítulo anterior vai falar sobre o discurso de Paulo acerca do Deus desconhecido, e as pessoas resistem à mensagem. Pouquíssimo fruto é originado da pregação de Paulo em Atenas. Paulo sai de Atenas um tanto quanto frustrado, vai para Corinto, e lá se encontra com irmãos, Áquila e Priscila, que tinham sido expulsos de Roma por ordem de Cláudio, mandando todos os judeus saírem de lá, saírem da Itália. Olha o trio. Um apóstolo, um tanto quanto cabisbaixo, e 2 cristãos expulsos de sua terra. Verso 3, Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Paulo mergulha de cabeça na pregação. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, os judeus, ele sacudiu o pó da roupa, isso é um gesto simbólico, e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Como quem diz: eu lavo minhas mãos, eu estou livre dessa responsabilidade. Volto: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios, aos não-judeus. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Diga comigo: muitos creram. Está começando um avivamento em Corinto. O Paulo que voltara ou que viera de Atenas sem muito fruto, que encontrara Áquila e Priscila expulsos da Itália, agora os 3 estão juntos e o fogo começa a cair. Deus começa a fazer em Corinto algo completamente novo, e aí irá nascer uma igreja que é a destinatária das 2 cartas que temos no Novo Testamento, 1ª e 2ª aos Coríntios. É fruto dessa união de Paulo, Áquila e Priscila. Paulo ainda está precisando do ânimo de Deus, e esse ânimo vem. Verso 9: certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você. Ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Para gente que está desanimada, para gente que não está vendo o fruto do seu trabalho, Jesus chega e diz: levanta, eu sou contigo. Não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo. Os judeus não desistiam fácil não, e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. Se primeiro Deus animou Paulo por meio de uma visão, agora animou Paulo porque Galho não deu nenhuma moral para os acusadores de Paulo. Aleluia. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Galho não estava nem aí. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, mas permaneceu em Corinto livre. Paulo, apóstolo, foi o primeiro missionário cristão a chegar à Grécia, de acordo com os registros históricos que nós possuímos. Paulo chega a Corinto, vindo de Atenas, muito provavelmente desencorajado. Seus esforços tinham resultado em muito pouco fruto.
A impressão que temos é de que quando ele chega a Corinto não está tão confiante assim. Aliás, na própria carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 3, Paulo escreve estas palavras, 1 aos Coríntios 2, 3, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Vocês sabem que a minha ida aí para pregar o evangelho não foi nada fácil. Foi uma barra. Eu não estava bem, eu estava fraco, eu estava temeroso, eu estava trêmulo. Mas Deus produziu fruto miraculosamente no meio de vocês. Deus me animou e fez no meio de vocês algo que eu não tinha visto lá em Atenas. Paulo fica em companhia, como vimos, de um casal de judeus piedosos, cristãos, Áquila e Priscila, que tinham vindo de Roma em face da expulsão dos judeus da capital do império por decreto do imperador Cláudio. Nesse contexto de um Paulo pouco ouvido em Atenas, de um casal expulso da Itália, que a igreja de Corinto nasce. E o detalhe é que ela nasce, diz a Bíblia, na casa de Áquila e Priscila. Silas e Timóteo não tardam em vir para se reunir a Paulo em Corinto, trazem boas novas da pregação do evangelho. Eles tinham vindo da Macedônia, lá na Macedônia o fogo tinha caído. Paulo está sendo renovado em suas forças, no seu ânimo. Paulo inicia seu trabalho com uma intensidade. Vocês viram que ele mergulha, ele sai do desânimo para um mergulho na pregação da palavra. Paulo mergulha com grande intensidade em Corinto. Há uma oposição violenta dos judeus, especialmente dos líderes dos judeus. Possivelmente nessa época que Paulo recebe o auxílio arriscadíssimo de Priscila e Áquila. Não está dito aqui em Atos, mas a impressão que a gente tem lendo a carta de Paulo aos Romanos, no finalzinho, é que Áquila e Priscila, por ajudarem Paulo, correram risco de morte. Essas são as palavras finais de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 16, último capítulo, versos 3 e 4. Transmitam as minhas saudações a Priscila e a Áquila, meus colaboradores na obra de Jesus Cristo, que puseram em risco as suas vidas por minha causa. E não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios lhes estão agradecidas. Se não foi fácil para Paulo iniciar a obra em Corinto, também não foi nada fácil para Áquila e Priscila. Foi uma barra para todo mundo, mas Deus estava com eles. Deus se coloca ao lado de Paulo, primeiramente na forma de uma visitação sobrenatural. Deus assegura a Paulo o êxito na missão em Corinto, assegura a Paulo segurança física pessoal. Finalmente, o Senhor mostra o seu apoio a Paulo por meio do procônsul Gálio, que não se deixa influenciar pelos judeus radicais, que tinham apresentado uma queixa falsa contra Paulo. Gálio permanece, como vimos, a favor do apóstolo. A permanência de Paulo em Corinto dura 1 ano e 6 meses, 18 meses. Para Paulo, isso era uma permanência longa demais. Você não encontra Paulo permanecendo muito tempo nos locais. Ele faz o trabalho apostólico de pioneirismo, chega onde outros não chegaram, prega o evangelho, deixa outros cuidando e segue adiante. Exceção é Corinto, com 18 meses de permanência de Paulo. Outra exceção é Éfeso. Atos 19 vai dizer que por mais de 2 anos no total, Atos 19 de 8 a 10, no total Paulo permanece mais de 2 anos em Éfeso. Tirando Éfeso, Corinto foi o lugar onde o apóstolo mais permaneceu durante todo o seu período de atividades missionárias. Isso deu para Paulo a oportunidade de desenvolver um ministério muito profundo, mais profundo do que os ministérios que ele tinha realizado em outros lugares. E isso fica implícito na fala de Paulo aos Coríntios, de novo, capítulo 3 da primeira carta, verso 6, quando ele diz, verso muito famoso: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A noção implícita aqui é que Paulo fez o trabalho de plantio demorado, uma longa semeadura, e um longo trabalho subsequente de Apolo regando, mantendo os frutos do trabalho de Paulo, enquanto Deus sobrenaturalmente
por meio do seu Espírito, dava o crescimento. Fazendo contraste com Atenas, em Corinto, a fé cristã prospera grandemente, no mínimo, numericamente falando. Corinto vai se tornar um dos mais importantes centros da igreja cristã primitiva, um polo da mensagem do Evangelho para a Ásia Menor. Como os crentes de Corinto, ou com os crentes de Corinto, Paulo manteve correspondência muito extensa. As cartas de Paulo aos Coríntios são longas. E não apenas isso. Em Corinto, pelo menos 3 cartas paulinas foram escritas: Romanos, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Por que estou contando essas coisas? Pelo seguinte, preste muita atenção. Depois do aparente, não foi. Depois do aparente insucesso em Atenas, porque houve conversões, e uma alma é mais preciosa que todo o planeta Terra. Depois do aparente insucesso de Paulo em Atenas, a história de Paulo em Corinto se tornou a grande reviravolta, a grande virada. Jesus, a esperança de Paulo, não permitiu que a esperança apostólica fosse frustrada. É disso que estamos falando agora. Jesus Cristo é a esperança para todos, até mesmo para os apóstolos. Mas a pergunta que precisamos fazer é esta: de que maneira Jesus Cristo é a esperança? Quais os meios pelos quais Ele é ou se torna, de fato, Jesus Cristo, esperança nossa? Vamos falar isso juntos? Jesus Cristo, esperança nossa. Nós estamos citando a Bíblia, viu? Isso é a citação direta de Paulo a Timóteo, na 1ª carta, capítulo 1, verso 1, quando Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo define Jesus como nossa esperança. É isso que Cristo é para nós nesse verso. 1 Timóteo 1, verso 1. Cristo é para nós a esperança. Toda esperança, seja ela qual for, decorre evidentemente de confiança. Eu só posso esperar algo bom se confio em uma força boa que agirá a meu favor. Só espero algo bom se confio em uma força que pelo menos eu classifico como boa. Na pior das hipóteses, eu espero algo bom porque confio, eu disse pior, porque confio em minha própria força. Eu digo pior das hipóteses porque confiar na própria força para a Bíblia é o pior tipo de loucura que pode haver. Quando a pessoa já atingiu o nível máximo de loucura, ela confia em si. Toda esperança é sempre filha de algum tipo de confiança. Eu confio em alguma coisa, creio em alguma força que agirá a meu favor, e a partir dessa confiança eu espero. Com isso em mente, nós precisamos finalizar essa breve mensagem com 2 considerações fundamentais. A primeira delas é esta: Cristo é nossa única esperança, pois é o único em quem podemos depositar integralmente a confiança, primeiro por seu caráter e depois por seu poder. Esse é Cristo. Seres humanos bem intencionados. Então vamos falar de pessoas cujo caráter é a nosso favor. Seres humanos bem intencionados, por mais que queiram fazer o bem, sequer podem manter a si mesmos vivos. Podem ter as intenções mais maravilhosas a nosso respeito, mas sequer podem se manter a si próprios vivos.
Como fica, por exemplo, o paciente de um médico que morre? O médico morre. Como fica o paciente de um médico que morre antes de o médico realizar a cirurgia? O paciente está lá na fila esperando para ser operado. E o médico morreu. Em que circunstâncias se encontra um cliente quando o advogado dele vai para a cadeia? Como ele fica? Ele esperava que o advogado defendesse uma causa, mas agora o advogado está preso, está cumprindo pena. O que faz um cidadão comum, quando um agente público que deveria defendê-lo, porque defendendo esse cidadão, que é um cidadão correto, estaria defendendo o respeito à lei. O que faz um cidadão correto, quando o agente público que deveria defendê-lo desrespeita a lei? A quem ele recorre? Jesus Cristo possui as duas coisas: o caráter perfeito, que faltou nessa última hipótese, e o conhecimento possível, que falta em todas elas, porque seres humanos são limitados no seu saber. E Cristo ainda possui o poder absoluto de, inclusive, dar a vida. Jesus Cristo é a nossa única esperança, porque Ele tem caráter perfeito, conhecimento absoluto e poder absoluto. Num sermão de Natal, intitulado A Natividade de Cristo, Teófano Zatvornik, um bispo da Igreja Ortodoxa Russa, esse bispo morreu em 1894. Nesse sermão intitulado A Natividade de Cristo, Teófano Zatvornik ilustra a confiança e esperança em Cristo e o louvor que sempre vai resultar disso da seguinte maneira. Preste atenção nessas figuras de Teófano. Um rei, diz ele, promete a liberdade a um homem que está aprisionado num calabouço e preso com grilhões. O prisioneiro aguarda um dia, depois outro, depois meses e anos. Ele não vê o cumprimento da promessa, mas não perde a esperança e crê nas palavras do rei. Finalmente, vê sinais de que a liberdade está chegando. Sua atenção aumenta, ele ouve um ruído. Alguém está se aproximando com palavras de ânimo. Agora as fechaduras caem e o libertador entra. E o preso diz: glória a ti, ó Senhor! O fim da minha prisão chegou. Em breve verei a luz de Deus. Continua Teófano Zatvornik. Ou um outro incidente. Um homem doente está coberto de feridas e tem todos os membros paralisados. Ele já tentou todos os remédios e trocou de médico muitas vezes. Sua persistência está esgotada. Ele está prestes a se entregar ao desespero. Dizem-lhe: há mais um médico muito habilidoso que cura todos das mesmas enfermidades que você tem. Nós lhe pedimos para que viesse e ele prometeu vir. O paciente crê. Surge nele a esperança e ele aguarda pelo prometido. Uma hora se passa, depois outra, e a ansiedade começa a atormentar sua alma. Finalmente, à noite, alguém chega. A porta se abre e o esperado visitante entra. Glória a ti, ó Deus, ó Senhor! O doente grita. Eis aqui outro exemplo. Uma nuvem carregada paira sobre a face da terra e ela está coberta de trevas. Trovões abalam as fundações das montanhas e relâmpagos rasgam o céu de uma extremidade à outra. Todos estão com medo. É como se o fim do mundo tivesse chegado. Quando os trovões passam, o céu clareia. Todos respiram aliviados, porque os trovões se foram e o céu agora é só luz. E todos dizem: glória a ti, ó Senhor. O bispo Teófano finaliza dizendo: leve esses exemplos para mais perto de si e verá toda a nossa história nesses exemplos. As nuvens ameaçadoras, diz ele,
As nuvens ameaçadoras da ira de Deus estavam sobre nós. O Senhor, o pacificador, veio e dispersou a nuvem. Estávamos cobertos dos ferimentos dos pecados e das paixões. O médico de almas veio e nos curou. Estávamos presos com os grilhões da escravidão. O libertador veio e soltou os nossos grilhões. Leve todos esses exemplos para mais perto do seu coração e assimile-os com os sentidos, e não conseguirá, se você for salvo, é claro, e não conseguirá de exclamar: glória a ti, ó Senhor, pois Cristo nasceu. Teófano Zatvornik finaliza: não tentarei transmitir essa alegria para você com as minhas palavras. Ela é inefável, inatingível. Preste atenção. A obra que foi realizada pelo Senhor que nasceu em Belém, toca a cada um de nós. Os que entram em comunhão com Ele recebem dele liberdade, cura e paz. Possuem tudo isso e provam dessa doçura. Não há razão para dizer, olha o que o bispo ortodoxo vai afirmar, não há razão para dizer alegre-se para os que experienciam isso dentro de si mesmos, pois não podem deixar de se alegrar. Não tem que dizer glorifique a Deus porque Jesus nasceu. Para quem é salvo, não. Não há necessidade. O salvo vai se alegrar. Mas para os que não experienciam isso, olha o dilema. Por que dizer alegre-se? Eles não podem se alegrar. Teófano Zatvornik está teologando aqui. Não faz sentido dizer para o salvo alegre-se na salvação, porque o salvo, obviamente, alegrar-se-á na salvação. Como também não faz sentido dizer para o não salvo alegre-se com a vinda de Cristo, porque o não salvo não se alegra com isso. Isso não traz júbilo ao coração. Ninguém que não experimentou ainda a doçura de Cristo vai fazer festa porque Cristo nasceu. Não importa, diz Teófano Zatvornik, não importa o quanto você diga alegre-se com a sua libertação para quem está com as mãos e os pés amarrados. Como poderia vir a alegria para quem está coberto dos ferimentos do pecado? Como pode quem está ameaçado pelos trovões da ira de Deus respirar aliviado? Só é possível dizer a ele: vá até o menino envolto nas mantas, na manjedoura, e busque dele a libertação de todos os males que te cobrem, porque ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Corre para ele. Experimenta Jesus. Cristo é nossa única esperança, pois é o único em quem podemos depositar integralmente a nossa confiança. Primeiro por seu caráter, depois por seu poder. Agora, não apenas por aquilo que ele pode vir a fazer, negativo, mas justamente por aquilo que ele já fez, a partir da cruz, na vida de todo aquele que nele creu. Cristo é esperança para quem já o experimentou. Em segundo e último lugar, Cristo é nossa única esperança, porque Ele aniquila, Ele destrói por completo, absolutamente, toda a lógica deste mundo. Eu gostaria que você prestasse muita, mas muita atenção, atenção redobrada neste último ponto da palavra de Deus, pregada nesta noite aqui.
Cristo é nossa única esperança, pois Ele rompe, aniquila, destrói completamente, sem deixar rastro de nada. Ele destrói completamente a lógica deste mundo. Seres humanos nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. A vida humana é passageira evidentemente, e vai olha só, crescendo para a morte, crescendo para o fim. Ela não começa pequena. Então, se nós formos olhar a morte como a aniquilação da existência, ou seja, como algo negativo, a vida humana não começa pequena e vai se agrandando. Ela começa grande, vida, e vai se apequenando, vai se esvaindo, até ser morte. Quanto mais se cresce, outro problema, quanto mais se cresce em conhecimento natural, diz Salomão, mais se cresce em pessimismo. Eu estou falando de conhecimento natural. Quanto mais se aprofunda na essência humana natural, não estou falando em aprofundar-se no conhecimento a partir de Deus. Não estou falando de uma visão da vida e do mundo a partir de uma relação íntima com Deus. Estou falando de um conhecimento autônomo. Quanto mais se cresce, se aprofunda no conhecimento natural, se aprofunda na essência humana, mais se vê o abismo que há entre o homem e Deus, entre a vida ideal e a vida real. O abismo só vai crescendo. Uma vida romântica, uma visão romântica, acerca da existência humana, em pessoas adultas, só pode ser resultado de alienação, de fantasias, ou mesmo de esquizofrenia. Não dá para se ter essa visão romântica sobre a vida humana, não dá, simplesmente não dá. A vida vai se esvaindo por natureza. Ela começa vigorosa e se esvai. Essa duríssima constatação, esse terrível choque de realidade, é expresso por Salomão em diversos trechos do livro de Eclesiastes. Claro que nós não iremos ler todo o livro aqui agora, leremos apenas 2 versos que são por demais suficientes. Eclesiastes 1, verso 18, Salomão diz: quanto mais sábia é uma pessoa, ele está falando de conhecimento natural, mais aborrecimentos ela tem, e quanto mais sabe, mais sofre. Eclesiastes 11, verso 8: mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade, tudo é absolutamente passageiro. Mas nós estamos dizendo que Cristo é nossa única esperança, porque graças a Deus Ele rompe com essa lógica. Somente em Cristo essa lógica é abolida, porque conhecer Cristo é conhecer a vida que jamais morre, é experimentar a vida que nunca se vai, nunca se esvai. Até mesmo, veja bem, a Bíblia diz que até mesmo os sofrimentos de Cristo são para nós bem. Por suas feridas fomos sarados, diz Isaías 53. Até os seus sofrimentos são nossa garantia de cura, de salvação, de liberdade. Quando Cristo sofre como homem, sofre comigo e por mim, sofre em meu lugar. Quando Cristo é exaltado para sempre, pela fé nele, sou exaltado nele e com ele. Os sofrimentos de Cristo, no dizer do próprio Cristo, são algo até mais precioso que a sua força, porque é por meio dos sofrimentos de Cristo que as nossas culpas são apagadas. É sua morte a nossa salvação. Depois da morte, vem a ressurreição de Cristo como prova derradeira de que Ele reverteu toda a lógica. Diga comigo: a ressurreição é a reversão total
da lógica de que quem perdeu, quem sofreu perdeu, quem foi morto perdeu. Toda essa lógica fica completamente revertida na ressurreição de Cristo. E quem está em Cristo diz: a morte? A morte para mim é lucro. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Nem a morte para mim é derrota. Nesta noite nós precisamos afirmar essas coisas, retornando à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. E a Bíblia está falando sobre o fim, a reversão total da lógica do mundo, o fim da sabedoria natural. Então, diz Paulo, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus, diz Paulo, tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova. Os não-judeus procuram a sabedoria humana. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. No verso 30, sequência final. Porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. É por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como dizem as Escrituras, vamos recitar agora isso juntos, o final dessa mensagem. Diga comigo: quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Orgulhe-se de poder confiar nele. Orgulhe-se de poder esperar em Deus em toda e qualquer circunstância. Orgulhe-se daquilo que o Senhor faz, porque o Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. Cantemos em alto e bom som com o nosso querido pastor Cláudio Claro: Jesus, mestre, repreende o vento e acalma as ondas. Jesus fez isso. A oração foi ouvida. Jesus, vamos dizer para Ele sempre: Tu és a nossa única esperança. Tu és. Por favor, fique de pé no seu lugar.